foram salvos 300 mil soldados. E esses soldados, quando eles começam a chegar, eles perderam, entende? Eles chegam completamente destruídos. Só que quando eles chegam na Inglaterra, eles são recebidos pelas pessoas que dão uma cerveja, que dão um copo de chá, que dão um sanduíche, que abraçam, que dão flores. Aí a nação se juntou para salvar os seus. E foi aí a grande cola da nação, né? E aí o Churchill começa a se dar conta da força, e ele é um incentivador, e ele percebe, we're back to fight another day, sabe? Nós estamos juntos para lutar por mais um dia. E ele fala, uma guerra não é ganha por retiradas, mas, né? Ou seja, ele tem tempo de começar. Então, depende, eu não poderia dizer qual é o mais legal. Muitos escritores entendem que é o sangue, trabalho, lágrimas e suor, que é o discurso de posse dele como primeiro-ministro contra tudo e contra todos. Eu queria falar também, Ricardo, sobre o seu livro, esse que estava na tela, né? O Churchill, O Homem Certo na Hora Certa, que são 34 entrevistas, né? Eu queria perguntar por que você optou por esse formato ao invés de uma biografia. Eu te confesso o seguinte, eu tenho material para um livro que um dia sai, tá? Que é para entender por que ele perdeu a eleição depois de ter ganho a guerra, tá? E aí eu estava trancado, por vários motivos. Minha irmã era jornalista e a minha irmã sempre passou os olhos em tudo que eu escrevia. Ela tinha um texto muito elegante. E no primeiro livro ela revisou todo. Minha irmã faleceu em 2018 e eu tranquei. Eu não conseguia, sabe? E aí, trancado, minha esposa, um dia, que é arquiteta e artista plástica, ela me mostra um livro chamado Tell Me Something Good, que é a história de um artista vietnamita americano que entrevista um monte de artistas. E eles falam sobre arte até o preço dos imóveis em Nova York. Esse livro foi escrito nos anos 70, 80. E ela disse, tu conhece tanta gente que tu não conversa com eles e entrevista eles. Então aí surgiu. Esse livro eu fiz em 3 meses. Foi um trabalho muito legal. Eu mergulhei. Eu me diverti muito. Eu conversei com pessoas maravilhosas. E pelo fato de ser cônsul honorário britânico no Rio Grande do Sul, como é que é? O princípio do Saul Goodman. I know a guy, I know a guy, I know another guy. Né? Eu entrevistei o Boris Johnson, que foi uma entrevista espetacular. Eu entrevistei o Lord Roberts, que é o maior biógrafo hoje de Churchill. Entrevistei o Randolph Churchill, que é o bisneto. O Lord Soames, que é o neto. E vários outros autores britânicos e americanos. Museólogos. Eu entrevistei o Phil Reed, que é quem organizou o museu do Cabinets of War, né, que no subterrâneo de Whitehall. E no Brasil, pessoas maravilhosas, o Dr. Ives Gandra, o Pondé, o Felipe Vieira, o Fernando Schiller, pessoas incríveis, o Romeu Zema, Ricardo Gomes. Olha, foi um trabalho muito legal. Entrevistei um psiquiatra, Fernando Lederman, que fez um perfil psiquiátrico do Churchill, com a ressalva de que o paciente não está na frente dele, né? Ele diz, vou te dar isso, mas tu tem que fazer essa ressalva. É engraçado, né, Ricardo? Você está falando todas essas histórias e a gente fica imaginando, né? Imaginando a nossa cabeça como seria. E o nosso tempo está acabando, mas eu queria perguntar para você, claro, sobre as muitas adaptações que o Churchill gerou no cinema, nas séries. A gente tem, acho que mais famoso é o Gary Oldman, que interpretou ele no Destino de uma Nação. E que é uma atuação espetacular. Sim, você gosta do filme? Você acha que ele foi fiel, assim? Não, o filme tem liberdades poéticas. O Churchill jamais entrou no metrô. Aquela cena... Aquelas frases que ele diz, ele juntou a língua inglesa, ele levou pra guerra. Não foi ele que disse, não foi naquele momento. Tem muita coisa que tá jogando. Mas ela é muito legal, ele é muito bom. O Gary Oldman faz uma interpretação fantástica, tá? Tem muita coisa boa sobre Churchill. Tem um filme mais antigo, chamado The Gathering Storm, em português super bem traduzido para O Homem que Mudou o Mundo, que tem o Albert Finney como espetacular. Tem um filme que tem muita crítica da Churchill Society, que é com o Brian Cox. Chama só Churchill. Chama só Churchill, que mostra um Churchill muito medroso sobre o dia D. Não era verdade. Aquilo, óbvio, ele tinha temor, porque ele é o cara que sofreu tudo o que aconteceu em Galípoli.
né? Então ele diz para Clementine num determinado momento, na noite anterior, eu amanhã de manhã poderei ter na conta 40 mil mortos, certo? Tem uma coisa muito interessante que tá no meu livro e que o Churchill quer ir na primeira leva de navios, no HMS Belfast, que tá ali no Tâmisa. Ele quer ir. E o Eisenhower diz, cara, não. E aí os comandantes assim, cara, eu tenho mais do que me preocupar do que ainda ter o primeiro. Aí eles apelam para o rei, e o rei disse, eu quero ir, eu vou junto contigo. E aí o Churchill disse, não, tu não pode ir, tu é o rei só tem um. Eu disse, não, eu tenho sucessão. Se eu morrer, eu tenho a minha sucessão. Mas se você morrer, não tem ninguém para substituir. E aí fica uma briga, e o rei lá pelas tantas ordena, né? De uma forma não constitucional, diz, não, tu não vai. E daí o Churchill, ok, eu não vou, mas dá um respostão pro... né? Essa troca de cartas, eu cito um pouco, mas tem um livro do Alan Packwood chamado Letters for Churchill, que tem essa troca de cartas que eles ficam, né, se degladiando. Agora, tem muita coisa legal, tem muitos documentários. Eu recomendo a série Churchill em Guerra, que está no Netflix, que é uma série com documentário e com atuações. E aí tem o Christian McKay, que faz o papel do Churchill, brilhante atuação. O Christian McKay também é um apaixonado por Churchill, então ele diz mesmo, foi o ápice da minha carreira. Você mencionou a Netflix, né? Eu gosto bastante do The Crown também, onde o John Lithgow interpretou o Churchill, né? Acompanha o início do reinado da Rainha Elizabeth, e até mostra ele pintando, inclusive você foi falando de que ele pintava, aí é verdade, na série mostra um pouquinho desse lado, né? Mais artista dele. O John Lithgow é um cara muito grande, ele tem quase 1,90 m de altura. Churchill não era tão grande assim, então tem umas... E ele é americano, né? E ele é americano, mas é uma atuação legal. Óbvio, The Crown se estende ao longo de muito tempo. Mas tem uma história muito legal, o Churchill e a rainha. O Churchill é o mentor da rainha. E naquelas reuniões que eles faziam, que era uma reunião para durar 30, 40 minutos, às vezes levava 1 hora e meia, e as pessoas ficavam do lado de fora só ouvindo os dois rindo, né? E a rainha, quando, por exemplo, Tony Blair assume, ele era até então o primeiro-ministro mais jovem, ele era, de certa forma, antimonarquista, a mulher era antimonarquista, e ele vai lá para aquela cerimônia, e a rainha diz, você vai formar um governo para mim, sim, Sua Majestade, e eles começam a conversar. Ela olha para eles assim, você sabe que o meu primeiro-ministro foi Winston Churchill. Tipo dizendo assim, não me incomoda. Não me incomoda. Tem uma passagem que o rei George não gostava do Churchill, tá? E então, Churchill é escolhido entre os seus pares para ser, ele vai ao palácio e o rei diz, tá, você sabe por que você veio para cá, né? E o Churchill diz, Sua Majestade, eu não tenho a menor ideia. Tipo, dizendo assim, faz o teu papel que eu faço o meu. E aí o rei diz, eu quero que você forme um governo em meu nome. E ele diz, sim, sabe? E depois se transformam em grandes amigos. Grandes amigos. Tanto que, de certa forma, o rei cede espaço para Churchill ser o mentor da Rainha Elizabeth, que foi, sem dúvida, uma das maiores rainhas que o Reino Unido já teve. Aquele filme Discurso do Rei mostra um pouquinho disso, que o Timothy Spall interpreta o Churchill, né? Um papel bem pequeno, mas é meio que o início. No Peaky Blinders tem uma passagem do Churchill também, num momento que o Churchill era ministro do interior e que ele financia os Black and Tans, que eram um grupo paramilitar contra os revolucionários irlandeses. Faz parte da caixa de erros de Churchill também, que são muitos. Né? A gente pode fazer um programa só sobre os erros.